Olá a todos, como é que vocês estão? Espero-vos bem. Deste lado, num espaço novo, num espaço diferente e também a fazer este vídeo bastante em diferido, porque para pessoas que possam estar a receber este vídeo e que de alguma forma não estejam a par da situação em Portugal. Basicamente, há umas semanas atrás, recebemos uma depressão ou um furacão e várias partes de Portugal foram bastante afetadas. Há pessoas neste momento ainda sem casa, há questões com eletricidade, com comunicações, com internet, mas sinto que nunca nada é por acaso. E todo esse furacão me fez mover a este novo espaço, a esta casa, e também a estar a ter uma experiência muito diferente. E curiosamente, desde que estou cá, há mais movimentos a acontecer a nível climático, a nível também de algumas questões como inundações em cidades, em aldeias, e então Portugal está assim num processo com bastante transformação, também através dos elementares, e sinto que esta transformação, apesar de não estar diretamente ligada a todo este trabalho dos Guardiões, acaba por nos convidar a recordar a importância daquilo que é poder estar conectado com as nossas raízes, com o território, com aquilo que também o território tem para nos oferecer, com aquilo que realmente são estruturas e também serviços que possam contribuir para, de alguma forma, uma sustentabilidade e também uma qualidade de vida melhor. Isto porquê? Porque sinto que com todos estes movimentos que estão a acontecer, também estamos a colocar em causa aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente faz sentido, aquilo que realmente também nos faz falta, não é? Porque estamos a falar de muitas pessoas que neste momento estão a perder bens materiais, que estão com um processo de destruição massiva daquilo que tinham como seguro. E então estamos literalmente a ser convidados a renovar o ar, a purificar também através da água, e estes movimentos nem sempre são compreensíveis. Às vezes podemos ligar à natureza e de alguma forma encontrar o porquê destes movimentos, mas outras vezes acabamos por nos sentir pequenos e vítimas de um universo, de um Deus, o que seja, e podemos por vezes gerar o oposto dessa compreensão. Então, para quem estiver a ouvir, e não sei se há alguém que está desse lado que neste momento esteja a passar por todos estes desafios, deixar aí também uma palavra de coragem e convidar todas as pessoas que de alguma forma possam contribuir e ajudar a fazê-lo, seja através de mão de obra, seja através de uma palavra, seja através de partilhar soluções, e sei que neste momento estamos a tentar salvar todos, entre aspas, de uma forma rápida para chegar a todos, mas convido também aos génios que existem por aí de partilhar soluções que a longo prazo possam também ser benéficas para estes territórios, para alguns lugares, para o que seja. E pronto, apesar de estar a falar em furacões, apesar de estar a falar em inundações, a verdade é que hoje trazemos a tribo Fogo. E para quem teve a oportunidade de ver a minha live no Instagram no dia de lua cheia, no dia em que saía realmente esta tribo ao mundo, sinto que há um sentido deste fogo vir agora. Não só esse dia de lua cheia tínhamos lua em leão, ou seja, com esse fogo leonino que nos pede para olhar para esses aspectos também de uma essência criativa, como era dia de Brígide, a deusa do fogo, e também estamos aqui a aproximar-nos do Ano Novo Chinês, que traz a energia do cavalo de fogo. Então
Há aqui vários aspectos, inclusive também estamos a aproximar da data dedicada a Shiva, não sabia, hoje foi a Joana que partilhou isso comigo, e todos estes movimentos nos falam de um fogo capaz de aquecer a alma. E para mim o fogo está muito associado, mais do que ao espírito, porque normalmente o espírito é o elemento ar, o fogo está muito associado à paixão, à fé, aquilo que nos faz realmente mover, aquilo que nos impulsiona a seguir, mesmo depois de um furacão, mesmo depois de uma catástrofe, mesmo depois de um estado de calamidade. Então, trazer esta tribo fogo é também recordar este fogo interno e esta essência, esta paixão incendida que, apesar de tanta desgraça, apesar de tanta coisa, de tanto caos, segue com essa vontade de viver, segue com a vontade de fazer o caminho, mesmo que pelo caminho não vá encontrar coisas bonitas, porque sinto que é realmente através do fogo da criação que nós decidimos vir esta experiência aqui na Terra. E aquilo que acontece é que quando chegamos a este plano, há muitos processos de dualidade, há muita dúvida, há muita incerteza e muitas vezes nós esquecemos dessa chama. Às vezes esquecemos inclusive da nossa casa, da origem. E sinto que parte do caminho que a gente vem fazer cá é ir descobrindo e também ir esquecendo. E como é importante por vezes esquecer para recordar e como por vezes é importante errar para depois fazer melhor ou diferente. E sei que da forma como a nossa sociedade cresceu e foi se desenvolvendo, esta questão do certo e errado começou a ser uma questão de separação, uma questão inclusive de pressão e de autoexigência, de crítica, e isso são coisas que nós fomos modelando, foram coisas que foram trazendo uma realidade que nem sempre é real, e todo esse processo ilusório faz-nos muitas vezes também duvidar desse grande espírito ou desse grande fogo, está bem? Então, muitas das práticas que nos ajudam ou que nos apoiam a descobrir aquilo que realmente faz acender esta chama, que faz acender este fogo da alma, convidam-nos a práticas muito simples. 1, ao silêncio, ao recolhimento. 2, poder recordar as coisas simples. E 3, recordar aquilo que na nossa infância nos fazia brilhar. Então, através de recordar estes aspectos, nós temos esta possibilidade de trazer também esse fogo, não é? E este fogo, como vem da alma, anima, porque é justamente uma das origens da palavra alma, aquilo que nos anima, que anima o corpo, para nós deixarmos de ser zombies, para deixarmos de ser como pedras. Não significa que deixemos de ser brutamontes, mas ao animar este corpo, o corpo move-se numa direção. E sinto também que parte daquilo que é o nosso propósito é mover-nos em direção à evolução. Então, muitas vezes, quando nós estamos demasiado agarrados ou demasiado confortáveis, a vida também nos vem quase que picar para que este fogo seja ativo. E, por exemplo, há muitas emoções que foram consideradas emoções negativas que são fonte criativa e são emoções de fogo, como a ira, como a raiva. E elas, bem canalizadas, elas tornam-se em expressão criativa. Mas quando nós as oprimimos e as abafamos, quando as começamos a empurrar para a nossa água, para toda esta zona que devia de criar através da gestação e através de tudo aquilo que é a tribo água, o que acontece é apagamos esse fogo. Trazemos a água não como um processo criativo, não como um processo alquímico, mas como um apagão deste chama que nos faz
abrir como uma flor em direção ao sol e partilhar a nossa beleza e a nossa essência. E porquê é que muitas vezes nós entramos neste processo ao contrário, não é? Porque eu trabalhando com a dimensão da alma, muitas pessoas chegam a mim à procura dos seus dons, muitas pessoas chegam a mim para recordar a sua essência e elas apenas esquecem, se calhar por momentos, ou muitas vezes ignoram aquilo que é claro porque há medo. Há este processo, desde crianças, de quando estamos na nossa expansão, acabavam por vir alguém que criticava, que comentava, que apontava o dedo, que castigava. E este processo, que é um processo que eu acho que acontece com muita gente, até mais ou menos os anos 90, talvez início de 2000 ainda acontecia, é um processo que necessita de alguma transmutação para que haja novamente um conforto em utilizar este fogo, não é? Não é à toa que desde crianças talvez o elemento fogo é aquele mais proibido porque podes-te queimar, não é? Então sinto que há também muito este desejo inato de criar, de brincar com o fogo, de alguma forma toda a magia também associada ao fogo sempre foi cativante, mas ao mesmo tempo também há sempre esse medo associado. Então a energia do fogo e também as famílias dentro desta tribo acabam por nos convidar a realmente empoderar-nos através desse fogo. E porquê? Porque a tribo fogo traz como missão recordar a nossa origem, traz como propósito ajudar-nos a reconectar com a estrela da nossa alma e recordar o nosso sol central. Dentro da astrologia, este sol central está muito ligado àquilo que é o nosso sol a nível de signo zodiacal, mas muitas vezes poderes ter informação sobre a casa onde brilha o teu sol pode-te dar mais pistas daquilo que realmente vieste expandir e iluminar na tua vida. Então, esta tribo fogo convida-nos também a esse movimento de podermos jogar e brincar com este fogo naquilo que realmente é essa área da vida onde o sol brilha e onde nós realmente viemos brilhar. E claro, o fogo só existe através da escuridão e depois há aqui um jogo muito bonito que se pode fazer com a Lilith, mas acaba por ser já um processo um pouco complexo de explicar, mas pronto, podem sempre brincar com essa sombra lunar e o vosso sol, até porque essa sombra lunar acaba por estar aí quando o sol projeta diretamente na lua e cria esse ponto escuro, está bem? Então aí podem ver onde é que estão os medos, onde é que está um potencial também escondido, porque considero Lilith a guardiã dos nossos dons. É um processo que está no nosso inconsciente e quanto mais o nosso sol quer brilhar, muitas vezes mais esta sombra se expande se não estiver ativa. Então há este jogo, não deixamos que o sol brilhe, porque se ele brilhar muito, a nossa Lilith fica visível e sem estar integrada, converte-se num monstro, converte-se na maléfica, converte-se numa energia que socialmente pode não ser correta e por isso agarramos nela e escondemos. E para esconder, há que fazer esse tal jogo. Deixar que o nosso sol não brilhe tanto, então se eu não brilhar tanto, fico aqui, pode ser que ninguém dê por mim, mas ao mesmo tempo as feridas internas querem se mostrar, preciso de ser vista, preciso de ser cuidada, preciso de ser amada, preciso de sentir segura. Então esta dualidade acaba por muitas vezes gerar estas incoerências internas, porque é como se nós realmente queremos cumprir com o propósito da nossa vida, queremos cumprir com o propósito da nossa alma, mas nem sempre estamos dispostos a trabalhar com aquilo que está
nesse lado mais escuro, nessa sombra, está bem? E estes guardiões do fogo vêm nos acompanhar a realmente não ter medo, a realmente utilizar o fogo para ver, para ter claridade, para ter também confiança nesse caminho, para ter a tal fé. Sinto que fé realmente é a palavra e o estandarte desta tribo. E as 3 famílias que fazem parte desta tribo é os Guardiões da Aurora, que nos vêm falar desse novo início, da nova manhã, do novo dia, da nova possibilidade, de ter a oportunidade de a cada instante fazer algo novo, algo diferente, e também nos ensinam a aprender com aquilo que foi feito e que já não faz sentido, sem culpa, transmutando sempre através do fogo, seguindo sempre para a frente, com coerência, com persuasão. Depois temos a família Guardiões da Essência, que nos vem recordar todo este aspecto mais puro, mais inocente, vem recordar os dons da nossa criança interior e convidam-nos realmente a utilizar o nosso potencial criativo. Aí sim falamos de brincar com o fogo. E por último temos os Guardiões do Caminho, que está muito ligado à energia templária, diria que é a energia talvez mestre, é como se a Aurora nos viesse ensinar a brincar com o fogo, a olhar para o fogo. Os Guardiões da Essência fazem traquinices com esse fogo e realmente brincam com ele, fazendo coisas boas e más. E depois os Guardiões do Caminho é como se fosse uma espécie de peregrinação, é um nome que me vem, onde cada cavaleiro leva essa chama e acaba por se partilhar Deus desse fogo e Deus dessa essência com quem cruza o seu caminho. Não porque procure isso, mas porque se permite fazer o seu caminho e acaba por não ter medo de avançar na escuridão, porque leva a sua chama acendida, porque não há nada que abale a sua fé, nem um furacão, nem uma chuva, nem nada, está bem? Então esta é a grande inspiração desta tribo Fogo e estava aqui na dúvida se facilitava a meditação ou não, mas sinto que sim. Sinto que vai ser importante. Então, se vos parecer bem aí desse lado, vou-vos convidar a preparar-nos para uma meditação. Para quem de alguma forma tenha aqui chegado e que também apanhou com a introdução sobre um bocadinho o estado de Portugal e depois toda esta história dos Guardiões, partilho só que todos estes vídeos são uma preparação para a viagem que vamos fazer em final de Abril ao Egito. 28 de Abril e a terminar a 5 de Maio vai ser uma semana onde vamos fazer esta peregrinação ao Egito, onde vamos fazer uma peregrinação através de água, mas também através de terra, e onde vamos a templos específicos para realmente trabalhar com estas tribos, com estas forças e com estas famílias. E porquê é que nós estamos a trabalhar com estas tribos e com estas famílias guardiãs? Porque basicamente cada uma delas recorda-nos aspectos que foram fragmentados em nós ou até mesmo na nossa família. E o propósito de unificar estas 12 famílias, o propósito de as trazer todas de volta à mesma mesa, é unificar também essas partes de nós que de alguma forma se separaram, de alguma forma foram esquecidas, perdidas. E não vos posso mentir, é uma viagem transformadora, não só por ser uma viagem ao Egito, mas também por aquilo que é o propósito desta viagem, que é o regresso a casa, o regresso à totalidade, o regresso a esse lugar onde estamos completos, onde regressamos ao Uno. Mas tal como eu estava a falar desta tribo Fogo, para regressar ao Uno é importante encontrar esta fortaleza interior, a paz interior, e é importante também entregar-nos de coração, em humildade, àquilo que é esta força da totalidade, para que nada esteja separado, para que tudo de alguma forma tenha um sentido, mas sobretudo para que cada pessoa possa viver a sua verdade, respeitando a verdade de cada um. Então, esta viagem tem inscrições ainda abertas até dia 20 de fevereiro e deixo também aqui o link de acesso aos detalhes desta viagem
E a dizer-vos que também por todas estas questões ainda não preparei a subpágina onde podem aceder a todo o material, inclusive a perguntas extras, aos códigos galácticos, às ilustrações. Então, em breve esse material também vai estar disponível, está bem? E vamos lá? Vou só aqui subir um pouquinho o som da música, ok? E vamos lá. Vamos convidar aí a fechar os olhos para uma posição confortável. Okay? Façam os ajustes necessários ao vosso corpo para poderem estar o mais confortáveis possível. E vamos inspirar pelo nariz e expirar pela boca, só um círculo, está bem? Inspiro pelo nariz, expiro, liberto o maxilar, inspiro pelo nariz profundo, expiro, solto a boca para relaxar todo o meu rosto. Vamos tentar fazer esta respiração de uma forma contínua. Nariz, profundo, boca. Deixo que cada inspiração o meu corpo abra e expanda, e a cada expiração daquilo que já não necessito dentro de mim tome outro sentido. E à medida que inspiro, percebo a leveza do meu corpo. À medida que expiro, sinto o corpo a enraizar cada vez mais na terra. Na próxima inspiração, permite-me trazer toda a atenção ao centro do peito, desde onde vamos fazer descer uma luz bem dourada, que vai sair pela base do nosso corpo, dirigindo-se ao coração do planeta Terra. Inspiro e expiro, continuo com essa respiração circular e deixo que todo esse ar fortaleça este raio. E Deus do coração da Terra permite-me trazer o fogo nutritivo que vem trazer alento a qualquer medo que possa estar na raiz do nosso ser. Continua a fazer subir esse fogo até ao coração, sentindo esse abraço, sentindo esse apoio e essa nutrição. E Deus do centro do coração, fazemos com que o nosso raio de luz dourado se expanda em direção ao topo da nossa cabeça, dirigindo-se a uma grande estrela no meio do universo. E cada um de vocês se vai conectar à sua estrela, à estrela da alma. Esse sol central, onde a tua consciência se conecta com o teu eu superior, com a tua família estelar. E este eixo que acabamos de criar entre a tua estrela da alma e o coração da Terra é também o eixo que te permite aceder
a esse propósito e esse caminho que vieste fazer. Assim que convido a abrir a tua consciência, a abrir as portas da tua consciência para recordar a tua origem, para recordar porque vieste aqui. Podes visualizar esta grande porta, este grande portal que se encontra bem no centro da tua cabeça. Recorda que estás protegido e protegida por toda esta energia dourada. Recorda que tens o apoio da Tempo para fazer esta jornada, se assim o sentires. Sentires que estás preparado e preparada, abre essa porta da tua consciência, permite subir essa escadaria dourada, em espiral, deixa que essa escadaria te conduza até à estrela da tua alma. E assim que chegas, és recebido ou recebida numa grande festa, numa grande celebração. Porque por fim permites regressar a esse lugar onde os teus dons são importantes, onde os teus dons têm valor. Onde as tuas diferenças são igualdade. Assim convido a observar todos os seres que possam habitar essa estrela. Reconhece quem és através dessas pessoas ou desses seres que encontras nesse lugar. E à medida que vais caminhando, à medida que te vais movendo, vais-te encontrar junto numa grande fogueira, onde se encontra o chefe dessa estrela. Deixa que esta figura, deixa que este ser renove o fogo da tua alma. Deixa pela acenda nova paixão pela vida.
Deixa que ele ilumine os teus dons. Por fim, deixa que ele te cubra com uma chama violeta, a chama da transmutação e da elevação do teu espírito, para que no teu tempo possas transmutar qualquer tipo de crença, de acordo, de memória, que neste momento te limite, que neste momento condicione a expansão dos teus dons, que neste momento te leva à ilusão ou ao engano. E deixa que essa chama atue sobre ti, sempre que necessário. Convido-te a agradecer esta cerimónia. Convido-te a agradecer a toda essa celebração, todos esses seres que te receberam neste regresso a casa. Convido-te a despedir das pessoas ou dos seres que mais sentes necessidade de o fazer. Podes despedir com um até já, recordando que este lugar faz parte da tua alma e que podes regressar aí sempre que precisares de calibrar o teu fogo ou a tua consciência. E vamos começar a fazer a viagem de regresso. Assim que te convido a começar a caminhar ou levitar até às escadas douradas que te levaram até à estrela da tua alma. Começa a descer essas escadas e percebe como o teu fogo, como o teu brilho ilumina ainda mais essa escadaria. Atravessa essa grande porta e esse grande portal que abriste dentro da tua consciência. Traz também essa luz e esse fogo à tua consciência, recordando que nada nem ninguém tem o poder de condicionar a tua mente. Recorda que és livre. Recorda que tens permissão para ser um ser criativo, expansivo e inovador. Sentires, podes fechar essa porta ou deixar simplesmente que o fogo sagrado seja o grande véu de proteção. E aos poucos começamos a retomar a nossa respiração,
Fazendo inspirações profundas, circulares, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. E abrimos o peito, regressamos ao nosso centro-coração. Trazemos de novo todo esse raio de luz que se expandiu em direção à estrela da nossa alma, de volta ao centro do coração. Trazemos de volta toda esta âncora que lançamos ao coração da Terra. Trazemos toda essa energia de volta ao centro-coração. E permitimos sentir esse coração quente. Sentires, leva as mãos ao teu peito, ao teu coração. E permite-te sentir todo esse fogo, toda essa energia, todo esse impulso para ser, para experimentar, para viver. E assim damos as boas-vindas a esta tribo Fogo. Damos as boas-vindas aos guardiões da tribo Fogo. E nos próximos dias vamos trazer os guardiões da aurora e durante este mês os guardiões da essência e os guardiões do caminho. Sentires, podes espreguiçar o teu corpo e já sabes, se sentes o chamado de embarcar nesta viagem, neste regresso a casa, Deus do Egito, esta é a oportunidade. É importante dizer sim aos chamados da alma e trazer todo o sonho para esta realidade. Até já.